Queridos irmãos e queridas irmãs que estão nos diversos ministérios necessários para a celebração eucarística, participando nesse momento, ajudando. E queridos irmãos e queridas irmãs que estão reunidos nesta Santa Missa aqui na Paróquia São Pedro, e caríssimos irmãos e caríssimas irmãs que estão acompanhando a transmissão desta missa pelas redes sociais. O primeiro dia do Tríduo festivo, dedicado a preparar o nosso coração para a festa de São Pedro com São Paulo, no dia 29, esse primeiro dia nos faz meditar sobre o valor da fé. E logo na primeira oração que nós rezamos aqui, que o Padre disse oremos, nós falamos rezando da fé dos apóstolos. Por isso que Pedro e Paulo são chamados as colunas da fé dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós experimentamos que a fé, ela acontece dentro da nossa vida de cada dia, quando nós estamos muito fortalecidos e quando estamos enfraquecidos. Ou seja, quando de verdade nós confiamos na graça de Deus plenamente e quando passamos por algumas situações um tanto difíceis na caminhada da vida, perdas de pessoas amadas, perdas financeiras, às vezes calúnias, injúrias, fome, doenças, enfim, cada um de nós sabe o que seria um momento difícil dentro da sua vida. E ali nós somos convidados a manter a nossa fé, que significa ser fiel a Deus. Mesmo quando Pedro negou Jesus, antes de Jesus morrer na cruz, Jesus continuou confiando em Pedro. Mesmo quando Paulo, um tempo depois, perseguia os cristãos, aqueles que seguiam Jesus, mesmo Jesus já tendo ressuscitado, formando as comunidades, Saulo, como era chamado na época, no momento antes da sua conversão, Jesus estava no caminho da vida daquele homem, pois no caminho de Damasco, ele cai do cavalo, como a gente se recorda, e ali ele encontra aquele que ele perseguia. E ele percebe que estando perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Mas no caminho de Damasco, ele não é apenas corrigido, mas ele é amado. E é por isso que quando nós temos verdadeiro amor que nasce lá do coração, não do nosso raciocínio, mas o amor que nasce aqui dentro da gente, nós doamos a vida para quem nunca quis doar nada para nós, porque isso é uma experiência da graça de Deus dentro da nossa vida. Por isso que a gente consegue, mesmo que demore um tempo, quando estamos nas nossas escolhas e decisões, caminhando na estrada de Damasco, mesmo que tudo isso demore, um dia nós também, com a misericórdia de Deus, temos uma mudança radical dentro da nossa vida, como se nós estivéssemos também caindo do cavalo. E ali no chão da simplicidade, quando mostra de verdade estar no chão
a nossa realidade qual é, nós crescemos e mudamos e nos tornamos novas pessoas. Mas isso tudo por quê? Porque mesmo demonstrando que nós não temos fidelidade para com Deus, Deus nunca deixou de ser fiel a cada um de nós. Quando escutamos a primeira leitura, nós percebemos que no mundo sempre existiram projetos de vida maravilhosos, mas também sempre no mundo, dentro das pessoas, existiram projetos marcados, fundamentados pela maldade. O rei que fugiu foi colocado pelo outro rei, Nabucodonosor, que depois se revolta com ele, quando ele abandona, queima o palácio, fere os seus olhos, destrói o templo, mata os filhos, prende aquele que era o dominador, o rei, que vem então essa lição, como escutamos na primeira leitura, nos ensinar que quem escolhe a regra do poder, pelo poder, faz coisas desastrosas. E isso, meus irmãos, não só em Nabucodonosor, em outros personagens, não, também dentro de nós, que estamos vivendo nesse mundo, que participamos de uma missa, que comungamos. Muitas vezes a gente conserva dentro do pensamento e do coração os projetos da destruição, da maldade, da insegurança. Quando a gente cai no chão, uma criança cai, às vezes ela se levanta rapidinho. Um jovem cai por alguma circunstância, ele também consegue se levantar. Mas tem sempre alguém que sai correndo para ajudar, mas às vezes ele fica em pé antes do outro ajudá-lo. Mas quando a gente cria uma certa idade, nós caímos às vezes e precisamos gritar por socorro ou estender a nossa mão para alguém nos ajudar. E naquela hora a gente vê o quê? Quão fraco nós somos, quão hipócritas nós somos. Basta a gente entrar dentro de um hospital, ali fazem de tudo para nos salvar, tratam-nos com amor, mas a gente não decide nada, outros decidem por nós. Eu cito esses exemplos porque são coisas do dia a dia que aconteceram conosco ou aconteceram com pessoas que conhecemos ou da nossa família, da nossa convivência. Então por aí nós vamos percebendo que quando nós usamos o poder, pelo poder, nós nos sentimos grandes diante dos outros. Mas de verdade, quando nós caímos, ou quando necessitamos do ombro amigo, das mãos de uma pessoa, nós percebemos como somos frágeis e que devemos viver nesse mundo, não plantados no orgulho, mas plantados nos mandamentos que despertam dentro de nós a fé. E aí nós vamos percebendo também Mateus no Evangelho, contando que Jesus, ao descer da montanha, a montanha era o lugar alto, sagrado, porque ali Deus se manifestava, você subia, conversava com Deus, distante do barulho da cidade. Ele desce e encontra um leproso. Todos nós que estamos aqui, talvez as crianças não, nós nos lembramos de um período que nós vivemos agora, há pouco tempo, quando tivemos rondando a nossa casa, a nossa pessoa, ou nos atingiu com a pandemia, com a Covid, com o Covid. E o que acontecia? Nós ficávamos trancados num quarto, colocava a comida na porta do quarto,
Se a gente não tivesse força para levantar e pegar o prato de comida, a gente ficava mais fraco, porque ninguém podia entrar, era a norma, porque você também podia ficar doente e até morrer. Ali naquele período, quem passou por essa situação sabe muito bem como às vezes você se sentiu abandonado, rejeitado, mesmo recebendo carinho. Porque conviver com uma pessoa, você não se sente feliz convivendo atrás de uma porta, atrás de uma parede. Principalmente nós ocidentais, somos muito afetuosos, a gente gosta de estender a mão, nós gostamos de sorrir, de receber um sorriso das pessoas, nós temos um prazer muito grande em abraçar as pessoas e ser abraçados. Faz parte do nosso dia a dia. E quando você fica nessas doenças, você fica isolado. O leproso era assim. Não podia chegar perto dele. E se ele por acaso tentasse chegar perto de uma pessoa ou de uma multidão, ele era apedrejado, ele vivia na floresta, longe de tudo e de todos. Jesus não. Jesus pega, não é a única passagem do Evangelho, ele toca na pessoa e cura a pessoa. Ele não tinha medo da doença, ele curava as doenças. Ele não desprezava ninguém, nem se afastava de ninguém. Ele abraçava, ele acolhia, até chegar o momento da cruz. Isso então faz com que a gente perceba e entenda que aquele mandamento do amor que eu disse agora mesmo, que Jesus nos deixou, o amor a Deus e o amor ao próximo, é que traz de verdade vida. Vida, nos salva, nos fortalece, nos ilumina, nos encoraja. E Jesus dizia: vai e não peques mais, porque ali não era apenas aquela doença que deixava a pele toda manchada. Não era só isso. Muitos que estavam no pecado também se sentiam como leprosos. Jesus curava, na cruz ele curou a todos, mas ele dizia: vá e não peques mais. Ou seja, vai e não pega mais essa doença não. Ou seja, não era doença apenas da pele, mas era a doença do coração distante do amor de Deus. A doença provocada pelo orgulho. E muitas vezes nós somos até carentes. E o pior de tudo é quando o homem é carente. A mulher até supera mais, mas quando o homem é carente, fica longe. Porque o negócio ali é de amargar, como diz o ditado. É mais difícil. Então não precisa ter isso, ter ciúme, inveja, tudo isso nos torna leprosos. Mas quando a gente viu Abraão no Antigo Testamento, ele acreditou em Deus, e quando Deus lhe pede: sacrifica o seu único filho que lhe foi dado, de um modo como hoje a gente diz, milagroso, ele foi para sacrificar. E o menino perguntava: cadê a ovelha, pai? Cadê o cabrito que nós vamos sacrificar? Deus providencia na hora, ele queria dizer. Era o próprio menino que seria sacrificado. E na hora que ele sacrificaria o seu filho, o único filho, aparece lá no meio dos espinhos o que Deus tinha colocado ali para ser sacrificado. Mas ele foi, certamente com o coração apreensivo: vou perder meu único filho, na idade que eu tenho não terei outro. Mas ele acreditou. Moisés via o povo rebelde, afastado de Deus. Mas vamos para a terra prometida. Moisés só viu de longe a terra. Os seus que entraram, ele morre antes.
de entrar. Por isso que a gente não pode ficar decepcionado, já estou encerrando, nós não podemos ficar decepcionados com os acontecimentos da nossa vida. Nossa, a gente estava com tanto ânimo, esperando os 100 anos daquela pessoa. Estava bem, cabeça boa, tudo legal. Morreu com 99 e 11 meses. Meu Deus, por que o senhor não deixou mais um mês? É a primeira reação que a gente tem. Aceitar a vontade de Deus é o melhor presente que nós recebemos como expressão, uma das expressões da nossa fé. E vou falar só de Nossa Senhora no Novo Testamento. É a mãe da fé. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Jovenzinha, nunca teve relacionamento físico com nenhum homem, era apenas prometida em casamento. Tá bom, serei mãe, faça-se em mim segundo a tua vontade. O filho morreu no caminho do Calvário, ela não pegou nenhuma pedra para jogar nos soldados. Não, ela foi caminhando com a sua presença amorosa de mãe, ajudando o filho, como ela caminha também conosco todos os dias, em todas as horas, nas inúmeras situações que nós vivemos em cada dia, repito. E aos pés da cruz, quando o filho morre, ela diz para os apóstolos, os discípulos, não vão embora não, vamos esperar o cumprimento de todas as promessas do meu filho. Ela reuniu, olha como que é a fé dentro de uma pessoa. Quando a gente tem fé, nós vivemos na esperança, e o nosso coração se desdobra em amor, que nós chamamos de caridade. Aprendemos uma das virtudes. Hoje é uma virtude teologal que nós estamos meditando, a fé. Queridos irmãos e irmãs, sejamos sempre portadores desta confiança em Deus. E quando vocês não souberem o que fazer daqui para frente, sempre tenham a confiança no pensamento e no coração. Deus providenciará. Deus providenciará. Ninguém fica descoberto. No frio, na chuva, no sol, no calor, na saúde e na doença. Deus sempre providencia aquilo que nós mais necessitamos. Que o Senhor nos abençoe e que a fortaleza de São Pedro e de São Paulo nos ajude a viver cada dia da nossa vida.